Olá, seja muito bem-vinda aqui. Meu nome é Alexia Kemp. Eu emagreci mais de 30 quilos aos 50 anos de idade e olha que eu já estava entrando na menopausa. Uma das práticas que me ajudou muito nesse processo de emagrecimento foi o jejum intermitente. E não apenas na época que eu emagreci. Hoje, 6 anos depois, é uma prática que eu continuo a ter, é uma rotina para mim e que me mantém magra pós 50. Se você está querendo entender como fazer o jejum, está querendo emagrecer fazendo jejum, mas tem medo de passar fome, não sabe como fazer, olha, eu vou aqui te dar alguns truques que vão te ajudar a fazer o jejum com muito mais tranquilidade e ter resultados, não apenas de emagrecimento, mas também uma melhora muito grande na sua saúde. Eu vou fazer um comparativo aqui só para você entender o que o jejum pode fazer por você. É bem simples, tá? Imagina que tem a sala da sua casa e que essa sala está muito bagunçada. Tudo está fora do lugar, tem coisa caída no chão, entornaram coisa no chão, tá sujo. Além disso, tem crianças andando para lá e para cá, tem pessoas sentadas à mesa batendo papo, seu cachorro está passando para lá e para cá. Mesmo que você tente limpar a sua sala, você não vai conseguir deixá-la muito limpa, porque toda hora tem alguma coisa, não é mesmo? Então agora pensa no seu corpo como se fosse essa sala. O tempo inteiro ele está tendo que lidar com a digestão de alguma coisa que você está comendo. Toda hora você está beliscando, está comendo alguma coisa, grandes refeições ou pequenas. Então o tempo inteiro ele está ali lidando com aquela digestão, porque a digestão não é um processo rapidinho, demora um tempo. E aí ele não consegue, o seu próprio corpo não consegue restaurar os seus tecidos, porque o processo de reparação celular é natural no nosso organismo. Se você tiver um arranhado na sua mão e você não fizer absolutamente nada, ele vai fechar sozinho, não vai? Seu corpo vai se reparar. Então, quando você se propõe a fazer o jejum, é você dar um tempo para o seu corpo, acabou todo aquele processo de digestão. E aí o corpo pode virar e falar assim, poxa, então o que é mais importante para eu poder restaurar agora? E se por acaso, nesse meio tempo, você precisar de energia, o seu corpo vai lá e vai tirar a energia que está guardada, né? Nos seus pneuzinhos aí. Então, é por isso que não tem problema nenhum você fazer jejum, porque você tem muita energia guardada. Você não vai passar mal, pode ter certeza. Mas é bom você conhecer alguns truques para poder fazer o jejum com tranquilidade e ter os resultados que você espera. Bom, então para você conseguir fazer um jejum bem feito e ter resultados, em primeiro lugar, antes de fazer o jejum, ajuste a sua alimentação. Mas não é apenas a última refeição antes do jejum, não. Tente ficar aí alguns dias, tá? Pelo menos uns 3 ou 4 dias, fazendo uma alimentação com bem poucos carboidratos, principalmente os ultraprocessados, pães, bolos, massas. Tira tudo isso da sua alimentação. Procura fazer uma alimentação com bastante proteína, tá? A proteína é super importante, ela que vai te dar saciedade. Então, carnes, ovos, vísceras, não tem que ser carne cara. Verduras, legumes, frutas com pouco açúcar. E aí você procura fazer uma alimentação assim, pelo menos uns 3 ou 4 dias antes, para depois você tentar fazer o jejum, tá? Outra coisa, quando você começar a limpar a sua alimentação, para de beliscar. Porque muitas vezes você pensa assim, eu só tomo meu café da manhã, almoço e um jantar. Só que nesse meio tempo, tem uma bala, tem um café com açúcar, tem um biscoitinho. Então, para de beliscar dessa forma. Faça alimentações, refeições que tenham bastante proteína e para de beliscar. Um outro truque, procure estar preparada durante o jejum, porque você pode ter certeza que você vai ter momentos ali que você vai sentir fome. Quantas vezes na sua vida teve momentos que você não teve condições de comer, a fome veio, depois passou, você nem percebeu? Pois é, esses momentos vão acontecer. E os melhores aliados para isso são água, chá e café. Obviamente, chá e café sem açúcar, sem adoçante, sem nada, né?
E a água, é interessante que você use uma água com um pouquinho de sal, mas sal integral. O sal comum que a gente compra, sal refinado, ele tem apenas cloreto de sódio. O sal integral, eu costumo usar o sal de Mossoró, mas qualquer sal que não tenha sido refinado, ele vai ter o cloreto de sódio, mas ele vai ter outros eletrólitos também. Porque o que acontece? Quando você começa a fazer o jejum, você começa a dar uma desinchada. Então você acaba fazendo mais xixi e você acaba perdendo mais eletrólitos. Então é um pouquinho de sal, é uma colherzinha de café de sal para 1 litro de água. E aí você mistura aquilo ali, vai bebendo aos poucos. Mas não beba só 1 litro de água não, beba mais, tá? E o chá e o café no momento que vier aquela onda de fome. E aí, pense qual é o horário mais fácil para você fazer. Claro que você vai aproveitar as horas que você dorme, né? Então eu vou te dar o meu exemplo. Eu nunca, mas nunca na minha vida inteira gostei de comer logo que eu acordo, logo pela manhã, tá? Isso desde criança. Quando, né, eu seguia as diretrizes e aí eu ia para a academia, meu ex-marido falava muito comigo assim, não, você não pode ir em jejum. A pessoa lá na academia também falava que eu não podia ir em jejum. Eu me forçava a comer assim, um pedacinho de banana, um pouquinho de iogurte. Gente, eu detestava, porque parecia que a comida ficava aqui, ó. Então, para mim, é muito melhor aproveitar a parte da manhã para fazer o jejum. É muito mais tranquilo. Tem pessoas que preferem usar também a parte da noite, porque preferem comer mais cedo. Eu cheguei num ponto que eu gosto de comer entre 10 da manhã e umas 6 horas da tarde, porque quando eu como mais tarde me incomoda. Então eu acabo fazendo um jejum longo naturalmente. Mas então, para você começar, procura pensar, eu prefiro parar de comer mais cedo e tomar o meu café da manhã, ou eu prefiro comer normalmente até o horário que eu tenho costume e pular o meu café da manhã. Faça aquilo que é mais tranquilo para você. Agora essa dica aqui, ela é ótima. Procure fazer o jejum naqueles dias que você tem mais atividades, aqueles dias mais corridos. Porque aquilo que eu falei de quando você tem muita coisa para fazer, a fome vem, não dá tempo de comer e a fome passa. É exatamente isso. Agora, imagina você tentar fazer o jejum num sábado, que você está dentro de casa, que é fácil você ir ali na cozinha, voltar, que você quer sentar, aproveitar, assistir uma série e aí dá vontade de comer alguma coisa. Fica muito mais difícil você fazer o jejum assim. Então procura o dia que você tem mais coisa para fazer e tenta colocar o jejum ali, naquele momento. Uma outra dica, um outro truque que me ajudou bastante. Muitas vezes eu me programava para fazer aí 20 horas de jejum. E aí eu chegava lá com 18 horas, eu estava morrendo de fome. Mas eu tinha que estar ali porque eu falei que eu ia conseguir. Não faça isso com você mesmo, sabe por quê? Você pode ficar muito frustrada. Você pode, na hora que você for comer, acabar passando do ponto e comendo demais. E aí você não vai ver tantos benefícios do jejum, porque você acabou comendo muito. Então não faça isso. Se programe para fazer o jejum, sim, em determinado horário, mas se você não der conta, para o jejum ali, come alguma coisa e tudo bem. Aproveite para aprender com o seu corpo. Por que você não conseguiu fazer o jejum? Será que você realmente fez uma alimentação limpa antes de começar o jejum? Será que você não está muito ansiosa com alguma outra coisa e está descontando isso no jejum e aí não deu conta de fazer? Aproveite para se perceber, aproveite para aprender com você mesma. Agora, por outro lado também, você se programou para fazer 20 horas de jejum, chegou nas 20 horas, você acha que você consegue fazer mais um pouco, mais 1 ou 2 horas? Ótimo! Faça aquilo que é melhor para você, respeite o seu corpo e faça por você. E agora, esse é o truque de milhões. Faça o jejum em silêncio. Não comente com ninguém, mas ninguém mesmo, que você está fazendo jejum. Você é adulta, você é responsável, você já tentou emagrecer de tudo quanto é jeito, muitas vezes até tomando remédios bem pesados e não conseguiu.
Não é porque você vai ficar algumas horas sem comer que você vai passar mal. Mas se você ficar falando com as pessoas, elas vão te jogar para baixo, vão falar que você é doida, que você vai passar mal, que isso não adianta. Então, fica calada e procure perceber como que o seu corpo está reagindo. Quando você começar a ter resultados, aí as pessoas vão começar a te perguntar. E aí, se você quiser falar, você fala. Agora, às vezes não é bom falar, porque mesmo com você tendo bons resultados, vai ter gente que vai te jogar para baixo. Então, uma coisa que hoje eu penso é o seguinte: quando eu comecei, gente, eu falava, e aí assim teve muita gente que me jogou para baixo, só que eu fui ali persistente. Hoje eu penso da seguinte maneira: quantas pessoas ali naquela época que eu estava mais de 30 quilos acima do meu peso iriam querer me ver magra? Pouquíssimas. Todo mundo vai virar para você e falar assim: não, se cuida mesmo, isso é legal e tal. Mas quando você conseguir seus resultados, você também vai perceber quem são as pessoas que realmente estão do seu lado. Então, principalmente se você está começando, não faça nenhum comentário. Deixa o seu corpo e os seus resultados falarem por você. E principalmente, você se perceber como você se sente, se tá legal, se não tá. A única pessoa que vai sofrer as consequências, boas ou más, é você. Então fica calada e procura perceber o que está acontecendo dentro do seu corpo. Do meu lado, o que eu posso falar para você? O jejum é uma das melhores práticas que eu coloquei na minha vida, tá? E mesmo depois de ter emagrecido, eu mantenho a minha prática de jejum normalmente, de vez em quando faço um jejum um pouco maior, mas no meu dia a dia ali é muito normal eu ficar 16, 18, até 22, 23 horas em jejum. E para mim é excelente. Então eu gostaria muito que você tentasse e espero que você consiga. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, porque vem muita coisa boa por aí. Até a próxima!